Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e hoje o nosso tema é sobre cotas raciais. E para conversar com a gente, eu convidei a Priscila Carvalho, que ela é doutora em Educação pela UFAM, é também mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e bacharel em Serviço Social, ambos também pela UFAM. E atualmente ela é assistente social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, que é o IFAM. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, Lu. Priscila, assim, a gente teve agora recente uma alteração na lei de cotas, né, de entrada na universidade. E aí eu queria que tu comentasse um pouco essas alterações, até porque a gente tem uma novidade aí da questão dos quilombolas. Sim, a lei de cotas, né, que é uma lei assim, a gente sempre coloca a lei de cotas assim como se ela se resumisse a 2012, mas ela já tem muito tempo aí na luta do movimento negro em torno das ações afirmativas, sobretudo a lei de cotas, que é um gênero das ações afirmativas. Mas a atual inclusão que houve é a inclusão dos movimentos quilombolas, né, da população quilombola, nessa legislação, e também alterações do salário mínimo em 1,5, né, para um salário, para poder, até porque as cotas no Brasil elas não são cotas raciais, para quem não sabe, são cotas sociais, porque para uma pessoa concorrer às cotas ela tem que ter estudado em escola pública, e aí é uma grande briga, né, e às vezes até uma confusão, né, e as cotas, elas acabam sendo cotas sociais e não raciais. Então, houve essa alteração que a gente entende como um ganho, né? Porque diminuiu também a média, né, per capita por família, e para incluir essa reserva de vagas. Então, foram duas inclusões e outras pequenas mudanças. Uma outra mudança que eu achei interessante, né? As cotas, elas tinham a perspectiva de ser revistas a cada 10 anos, né? E aí poderiam vigorar ou não. Nessa nova legislação que foi aprovada aí no Senado, ela vai ser reavaliada, monitorada, não necessariamente deixar de existir, até porque uma política pública que tem 10 anos, ela não tem maturidade para ter uma eficiência, uma eficácia, uma efetividade, né? 10 anos da política de cotas, embora a gente tenha tido muitos avanços, ainda são avanços a passos de tartaruga, né, se tratando do Brasil. E até porque ela veio para tentar corrigir desigualdades históricas. Exatamente. Né? Que apenas em 10 anos é impossível que ocorra, né, essa equidade, que é o que se almeja, né, que ocorra uma equidade. E aí você falou dessa luta histórica, né, do movimento negro. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais dessa luta histórica, principalmente na questão da educação, né? Olha, Luciana, você quer uma aula, né? Isso aqui é uma disciplina, só para... É um capítulo da minha dissertação. Exatamente, é um capítulo da minha dissertação, né? Que eu venho tratando um pouco dos movimentos negros. Eu uso no plural, né? Porque eu entendo que são vários movimentos, sim, são várias fases. A Nilma Gomes, que esteve aqui em Manaus, inclusive, ela tem até um livro que se chama Movimento Negro Educador. O Movimento Negro Educador são essas organizações, né, a partir dos direitos civis e políticos, tanto da população negra, mas não só com a população negra, né, mas a partir, aí eu digo assim, que as ações afirmativas, elas acabam sendo em várias instâncias. As cotas no campo da educação, mas a população negra, né, os movimentos negros também lutaram por direitos em outros campos políticos, né, de saúde, direito trabalhista, e aí outros movimentos vieram acompanhando, movimentos indígenas, né, que também engrossaram o caldo, né, dos movimentos negros para essa luta para a política de cotas. E aí, se a gente for pensar o movimento negro, o que é movimento negro no Brasil? Nossa, a população negra, ela luta desde que ela está nesse país, né? Aí a gente tem antes da abolição da escravatura, né? Se a gente for pensar, infelizmente a história do negro no país é contada de uma maneira como se fosse uma população pacífica, passiva, e essa história, né, do outro que é contada de uma maneira passiva, não é bem assim, né? Sempre existiu movimentos. E aí tem um autor que se chama Domingues, ele faz um recorte
já no Brasil pós-abolicionista, né? Já na Nova República. E aí ele fala que tem 3 fases do movimento negro, né? Que a primeira fase são os movimentos ali naquele período do pós-guerra, que eles estão se ressignificando, né? A Frente Negra Brasileira, uma das primeiras, mas tem outras, né? A imprensa negra puxando, né? Exatamente. Tem a segunda fase também do movimento negro, né? Que ele caracteriza. E aí o Teatro Experimental do Negro, eu acho que é um dos mais citados nesse período. E tem a terceira fase, que a gente já conversa mais, que é a partir do movimento negro unificado no Brasil. Então a gente já conversa mais com essa fase que é a mais, digamos aqui, a terceira fase mais atual, anos 2000, 1978 a 2000, né? Ele já vem trazendo. E a Nilma, por exemplo, no livro dela, ela fala que o movimento negro ele tem 3 perspectivas interessantes, porque ele é propositivo, reivindicativo e combatente. Então, o movimento negro, na verdade, ele sempre existiu no país, né, em torno dos direitos políticos, civis e políticos para a população negra, né, para a mulher negra e em vários campos. E o campo da educação, um deles, a gente cita que são as políticas de cotas. Então... Não, eu puxei isso, né, porque é sempre interessante a gente puxar esse protagonismo, né, do movimento negro, que é invisibilizado de algumas formas, e porque na educação, assim, é algo que é um dos direitos, assim, que a gente mais lutou, né, porque tinha essa característica de esse entendimento de que seria uma das formas aí de ascensão social, né, por meio da educação. Por isso que eu acabei puxando isso. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os impactos sociais, né, dessas ações afirmativas a partir aí dos anos 2000. Olha, eu até anotei aqui pra gente, só que eu achei um dado super interessante, bem atual, assim, de alguns ganhos que a gente teve com a política de cotas, por exemplo, né? Eu acho que uma coisa que é importante antes de chegar nisso é entender que cotas no Brasil existem há muito tempo, na verdade. Por exemplo, todo mundo, até os que se colocam contra as políticas de cotas, né, acham que cota é só para a população negra, mas no país já existia cotas, né? É importante a gente falar isso. Exatamente. Até por conta da meritocracia, né, do mito da democracia racial. Em 1964 existe uma lei que se chama Lei do Boi. A Lei do Boi era uma cota que era voltada para filho de agricultores e proprietários de terra. E quem é que tinha terra no Brasil? Exatamente, quem tinha dinheiro, quem tinha grana. E essa legislação é uma cota, né, que priorizava os filhos dos fazendeiros, né, dos patrões. E então, só veio ser problemático no Brasil a lei de cotas, a cota, quando foi para preto para índio. Mas até então não era um problema, né? E outra questão que a gente não pensa, por exemplo, a gente não consegue fazer essa conexão que existem cotas para filhos de militares, por exemplo, né? Na escola militar. Ou então o servidor militar ele tem direito a ter uma vaga para o seu filho quando ele muda de estado. Eu sou servidora federal, eu não tenho esse direito para os meus filhos, né? Eu não tenho esse mesmo direito, eu também estou trabalhando para a nação. Então a gente também precisa entender que existem outras cotas de outras maneiras, mas que vem ser problemático, né? Ou cai no campo da polêmica, sempre são as cotas que são voltadas para a população negra, sobretudo, né? E para os povos indígenas. Você estava falando que tinha uns dados atuais sobre... Sim, eu tenho. Olha, o IPEA, em 2011, ele coloca aqui que a população preta ela representava 11% dos 8 milhões de matriculados nas universidades. E em 2016, esse percentual ele subiu para 30%. Né? É claro que a gente tem alguns problemas de ter essas atualizações mais precisas, né? Até porque tem o IPEA, tem o IBGE, que também tem as PNADs contínuas.
Em 2009, por exemplo, pela primeira vez, pessoas autodeclaradas pretas e pardas passaram a representar ali, em determinados estudos, né, a maioria da população na universitária. Mas aí uma coisa é você estar matriculado, outra coisa é concluir. Isso, concluir também tem essa questão de que alguns cursos essa população predomina. Exato. E em outros ela praticamente inexiste. Né? Esses cursos de elite tem um número bem menor, né? É bom você falar disso porque, por exemplo, cursos como Direito e Medicina, né, que são cursos tidos elitizados no país, esses cursos, os cotistas, eles não são a maioria. E não se permanece como maioria também. Aí a gente vê, né, que ali a classe trabalhadora, pessoas que têm menos poder aquisitivo, entram em cursos ali como licenciaturas, né? Cursos que são menos concorridos, né? As vagas. Sim. Então tem essa questão que é também preciso sinalizar dentro desse parâmetro. Então, os estudos, para quem faz uma monitoria, né, da política de cotas, ainda é muito difícil, né? Porque, por exemplo, no governo Bolsonaro a gente ficou sem acesso a muitas coisas, né? Então é mais mesmo os grupos universitários, os núcleos de estudo que acabam fazendo esse acompanhamento, né, em cima dessas políticas e fazendo ali um panorama do que nós tínhamos e do que nós temos, assim. E a gente ainda tem a problemática também da pós-graduação, né? Ah, sim. Outra coisa que foi importante, né, é que, por exemplo, a pós-graduação, os cotistas na pós-graduação, eles não eram assegurados, né, dentro ali da política de cotas, só era vigorado para quem estava concorrendo à graduação. E aí, como é que funciona na pós? Acaba que as universidades, elas instituem a partir das suas políticas internas, né, dos seus próprios programas. O programa que eu participei, por exemplo, ele tinha, né, eu já concorri dentro dessas vagas. Sim, mas aí é aquilo, né, a universidade cria suas resoluções, mas não tem muito como eu posso dizer, um acompanhamento, né, um monitoramento desses dados, enfim. E aí aqui, por exemplo, a UFAM tem política na pós-graduação, política de cotas na pós-graduação no curso de História, Sociedade e Cultura, Antropologia para indígenas, por exemplo, desde 2016, salvo engano. Então, assim, as universidades, elas implementaram a própria sorte, assim, né? A partir de algumas que entendem que é importante, outras que entendem que não. Então, é algo que tem sido também levantado pelos movimentos negros, né? Dessa obrigatoriedade na pós-graduação, né? Porque não adianta. Agora a gente também tem uma política no concurso público que reserva 20%, né, das cotas. Eu não recordo bem o número da lei, mas tem a do concurso público, né, que é 20%, que aí a do concurso público seria, sim, cotas raciais. Sim. Porque não tem essa questão de ser, né, da escola pública. Aí no concurso público você se autodeclara preto ou pardo indígena e aí você vai concorrer nas cotas raciais, nesses 20%. E é isso. E aí também tem essa para pós-graduação. Mas a política de cotas, desde 2012, essa que é voltada para a graduação, ela já sofreu algumas alterações. Em 2016, para pessoas PCDs, né, também elas acabam incluindo. E uma coisa que a gente não entende é que a cota, embora seja 50% daquele universo, né, a cota, ela tem várias modalidades. Então, digamos que os cotistas acabam concorrendo uns com os outros, né? Então, é uma briga, assim. Fala assim, 50% das vagas é para a população negra, não. Porque você, a cota tem lá cota para indígena, tem cota para pessoas com deficiências, tem acima de um salário mínimo e meio, abaixo de um salário mínimo e meio. Então, são várias modalidades. Se a gente for pensar ali na política de cotas aqui da nossa Universidade Federal, a gente pode identificar lá mais de 10 modalidades.
E funciona dessa forma, né? Então acaba que esses grupos acabam concorrendo um com os outros, e os outros 50 são vagas... Concorrência geral. De livre concorrência, né? De concorrência geral. Então, são coisas que a gente... pessoas que falam mal, né, das cotas, elas não entendem muito bem como funcionam essas divisões. E aí acho que é importante a gente colocar para o público, né, que acaba que 50% não é para a população negra. São vários grupos ali e várias modalidades que a gente acaba concorrendo, né, concorrem entre si por aquelas vagas. E a gente acabou não falando dessa questão da suposta meritocracia, né? Sim. Uma coisa assim que no Brasil, eu acho que o Brasil, desde que é Brasil, né? O racismo, na verdade, ele atravessa as sociedades, né? Eu sou preta no Amazonas, eu sou preta nos Estados Unidos, e a questão racial, ela acompanha a gente em qualquer lugar, né? E a gente acha que quem faz o melhor, o aluno que se destaca, ele tem direito, né? Essa questão meritocrática, né? Ele é o melhor, então, portanto, ele vai passar o que é o mais estudioso é o que vai passar no vestibular, mas a gente não considera a questão social, né? Das pessoas, dos indivíduos. Dos agentes sociais, a gente não considera a realidade, né? Cada família tem uma realidade diferente da outra. Como é que uma família que tem 5 filhos, que tem que alimentar 5 bocas, sustentar, acompanhar, vai concorrer ali com, sei lá, uma família que sempre teve status financeiros, né? Social, tem seu filho lá matriculado no Lato Sensu, né? Teve os melhores professores, os melhores acompanhamento, e ele vai colocar o seu filho em pé de igualdade para concorrer com alguém que veio de uma escola privada, enfim, que teve outros acessos, né? É desigual. Então a meritocracia, ela só funciona para quem tem dinheiro. Para quem não tem, não funciona não. Então acaba que o senso comum, né, o senso popular, acredita muito nessa ideia da meritocracia, mas ela é totalmente desfavorável para quem é trabalhador, né? Eu acho que a maioria da população brasileira, nós somos trabalhadores, então essa ideia, ela é meio complicada. Complicada e colonialista. Colonialista, né? Exatamente, né? E aí, o que é ter méritos? O que é ter direitos? Todo mundo tem direitos, mas assim, até tu és do direito também, né? Até as legislações, elas são criadas para um privilégio, né? Eu acho que por muito tempo, por exemplo, vigorou lá que uma pessoa que tinha graduação, ela tinha direito a uma cela especial, enquanto estava ali estava assim, sofrendo o processo. E aí agora... E a pessoa que não tinha graduação, ela tinha que ser jogada lá na cela comum. Então isso aí... Aonde que a gente está falando de... Demonstra uma segregação social, né, para beneficiar uma classe mais elevada em detrimento da classe popular mesmo, né? Que é fruto dessa desigualdade que a gente estava comentando. E acaba, Luciana, que não é só uma segregação social, é sobretudo racial. É racial, porque sim. Quando a gente vai ver como é que é a política de encarceramento no Brasil, população negra... Predominantemente população negra. Exato. Inclusive, nesse último ano, eu escrevi recentemente... Contribuí, né, para a escrita de um artigo, e aí estava procurando esses dados. Assim, cresceu mais ainda essa desigualdade, né, na questão do encarceramento. Mas a gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente retorna, né, com mais cenário de diversidade. Até lá. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação,
a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade de hoje, que recebe a pesquisadora e assistente social Priscila Carvalho. Pri, a gente terminou o bloco passado falando sobre essa questão do mito, né, da meritocracia. E eu queria começar falando sobre a questão das teorias racialistas, né, que foram ali principalmente no fim do século XIX muito presentes aqui no nosso país, e o impacto disso na educação. Sim, olha, uma ótima pergunta. Todo mundo que começa a debater racismo a gente fala muito do nosso presente, mas não sabe como o passado ele repercute, né, nesse movimento, não só do comportamento, mas também das teorias. E aí tem um autor que se chama Todorov, e ele sinaliza, né, na obra dele que ali entre os meados do século XVIII até o século XX, essas teorias racialistas elas começam a ser construídas. O que é o racialismo? O racialismo, para ele, por exemplo, são aquelas pessoas que criam teorias. Então, o racismo ele não é algo do nada, ele não surgiu do nada, racismo, né? Não, são teorias, né, científicas da época que foram criadas, onde colocam essa questão de subjugação racial, né, onde lá existe uma escala de valores, né? A perspectiva eurocêntrica ocidental ela coloca essa escala de valores onde pessoas brancas elas são superiores aos outros, né? E aí ao negro, aos indígenas, enfim, quanto mais claro, quanto mais branco, eurocêntrico você né? Você acaba sendo superior. Então essa supremacia branca, ela também foi criada a partir de uma teoria científica, né? Ou pensamentos científicos da época. E aí a gente às vezes não sabe, mas tem Voltaire, Gobineau, Buffon, são autores que trabalham, por exemplo, eles são racialistas, né? E já o Todorov, ele diferencia esses teóricos, que são os racialistas, aqueles que criam teoria, de quem é racista, que é o racista comum, que é aquele que tem um comportamento, né, racista, mas ele não sabe explicar por que ele age dessa forma, né? Digamos que a sociedade brasileira é racista, mas ela não sabe explicar por que ela é assim. Então, eu lembrei da Lélia agora, racismo por negação, né? Sim, sim. Então, as teorias racialistas, elas repercutiram sobretudo até ali na época da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O que aconteceu? O nazismo, o fascismo, todas essas questões que surgiram também na Europa, elas também vieram provindas desses pensamentos racialistas, né? E aí a gente tem um autor que se chama Aimé Césaire, e o Césaire, o que ele fala? Só foi problema a questão racial, né? O racismo, ele só virou problema quando as pessoas brancas começaram a matar outras pessoas brancas. Acho que foi o caso do nazismo, né? Isso. O Césaire, ele traz isso. Sim. Né? Assim, eu lembro bem que ele fala no livro que
a África foi esse grande laboratório, né? E aí a África e os países, né, que foram colonizados. E a partir do momento que isso passa a acontecer dentro da Europa, aí vira um problema. Porque até então massacrando lá o continente africano, a Índia, sei lá, outros povos, né, com suas etnias, sua questão racial. E tem uma coisa também que eu acho importante a gente dizer, e sobretudo no mês negro, né, que a gente fala que é o mês da paciência negra, que fala assim, nós todos somos humanos, não existe raça, porque todos nós somos humanos. Gente, quando a gente vai falar da questão racial, a gente está falando da perspectiva sociopolítica, a gente não está falando de genética, como esses autores inclusive defendiam, não é isso. A gente faz uma contranarrativa, né, a partir do pensamento sociopolítico. Né? Não é genético, não é a partir desse pensamento aqui, não. E aí eu acho legal a gente também trazer Fanon, porque o Fanon, ele fala o seguinte, que não foi o homem negro, né? Não foi o negro que criou o branco, ao contrário, foi o branco que criou o negro, os indígenas e outras categorias raciais. Porque precisava se diferenciar para se manter, né, num status superior. Essa escala de valores foi criada pela né, Europa Ocidental. Esse pensamento eurocêntrico ele foi e vigorou no Brasil. O maior prova disso foi a escravidão, né, brasileira. Né? A gente trazia pessoas do continente africano, escravizou, né, essas pessoas. Infelizmente a gente também não fala disso, mas a gente não estuda, né, de fato como que a escravidão, a gente só olha aquele fato histórico, e que foi um fato histórico até recente, né? 135 anos atrás o Brasil ainda escravizava pessoas negras, né, afro-brasileiras e tudo. E pessoas negras também foram impedidas de estudar, coisas que ninguém coloca. Por isso que a política de cotas aqui, que a gente está falando, ela acaba sendo uma reparação histórica. Isso. Eram excluídos, eu lembro bem que tem uma lei que excluía os negros e excluía as pessoas com enfermidades graves. Sim. Contagiosas. Uma das, até porque a gente acha que o Brasil não tem políticas racistas, mas tem várias. Por exemplo, a gente sempre acha que só foi a África do Sul que legalizou, né, as políticas racistas. Não, o Brasil perseguia a população negra ali da capoeira, até um tempo desse o funk foi criminalizado, né? Então, culturas, né, cultura negra ela sempre foi perseguida. O samba, né, que é o grande ritmo aí, que vende essa questão da brasilidade, mas ele era. Por quê? Porque o samba estava ligado à questão da vadiagem. E isso. Uma das primeiras coisas que aconteceu logo após a libertação também, né, dos escravizados, veio o Código Penal e se criminalizava a questão da vadiagem, que era justamente para punir essas pessoas que estavam sem casa, sem trabalho. E aí começa o encarceramento em massa. Agora, né? Imagina você ali naquele momento pós-abolicionista, né? Que a Princesa Isabel, maravilhosa, né? Como os livros de história até hoje colocam que ela libertou a população negra, muito boazinha, e foi lá e assinou a Lei Áurea. Não, gente, não foi assim. Que tem um artigo, tá, gente? É a lei mais curta desse país. Então, a boazinha da Princesa Isabel, né? Muito forçada, né? Ali pela Inglaterra, forçadamente, ela foi lá e assinou a Lei Áurea. E o que acontece? A população negra ela é colocada na rua, assim, né? Na verdade, a escravidão ela não acabou, de fato. Até porque o que aconteceu? Essa população que era marginalizada, abandonada, o Brasil também trabalhou simultaneamente com a política de embranquecimento. Trouxeram uma população europeia, né? Italianos, poloneses, enfim, veio toda uma população que o Estado brasileiro vantagens, que o Estado brasileiro custeou, né? Deu terras, deu benefícios sociais. Olha as cotas. Deu ações afirmativas. Olha essas ações afirmativas já funcionando lá naquele tempo para essa população, que era a ideia de
clarear a população, né, a população brasileira, né, que naquele momento ali era predominantemente, até hoje né, negra. E aí, enquanto isso, essa população negra ela ficou à margem da sociedade. Como eu não posso falar aqui até hoje, né, porque a gente sempre existe essa questão da luta, né? Essa luta ela tá muito inerente aos povos negros, assim. Mas a gente pode ver em alguns momentos no campo da educação, né, no campo dos direitos. A gente teve alguns avanços, mas a gente ainda tem muito a lutar, né? O movimento negro educador, ele tá aí, ele tá falando, reivindicando, propondo e a gente não fala de uma minoria, né? O Estado brasileiro coloca como se a população negra fosse uma minoria, mas a gente entende como uma maioria minorizada, sim. Né? Porque quem é branco no Brasil, gente, quem é branco na Amazônia, eu vivo fazendo esse chá de revelação, viu? Eu não curto muito não, assim, porque, enfim, a pessoa acha que ela tem que se descobrir por ela, né? Sim, mas o chá de revelação... Porque senão a gente acaba virando o Ike preta. Sim, mas o chá de revelação que eu faço acaba não sendo direto, né? Oi, tu é preta. Não é isso. Acaba que, tipo, tô dando uma aula, tô fazendo uma palestra. E aí a gente vai falando sobre a questão racial. O que é de fato ser branco? O que é ser negro? O que é ser pardo? Né? Quando a gente vai debater isso, entender toda a questão da nossa miscigenação, o entendimento também teórico sobre isso, a gente entende que, de fato... As pessoas não sabem porque elas não têm esse letramento, e até os próprios órgãos públicos. Fui participar de um recenseamento, né, aqui da SEAD, da Secretaria de Administração, e a moça me perguntou qual categoria, né, aí foi citando as categorias, só que assim, ela falou, você se entende como negra, como... Eu lembro que ela confundiu, né? Acho que ela falou negra e parda, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu sou preta. Aí eu expliquei, olha, essa categoria... Eu fui dar aula pra mulher, sim. Né? Mas assim, é um despreparo que vem até da própria administração pública. Sim, sim. A população negra, acho que é importante a gente colocar aqui, que a população negra, ela tá ali... pessoas pretas, pessoas pardas, compõem esse grupo, né? Que é a população negra segundo o IBGE. E aí, o que eu... Aí entra a discussão do pardo, né? Que já daria ali um outro programa. Outro programa. Não inventa agora, Priscila. Porque dá pano pra manga. Exatamente. Mas eu acho interessante a gente falar o porquê também que virou essa categoria, né? Que o IBGE sintetizou, digamos assim. Porque tinha uns censos que a pessoa ia se identificar, né? E assim, não, eu sou morena cor de jambo, sei lá, cor de caramelo, burro quando foge. Quando você via, tinha uma lista de quase 300 coisas. Porque aí o Munanga fala, porque a gente foi ensinado o quê? A não ser negro. A não ser negro. A gente se embranquece quando a gente fala que a gente é moreno, que a gente é pardo, a gente quer qualquer coisa, menos preto. Entendeu? Menos uma pessoa negra. A gente foi ensinado assim, construído culturalmente, né? E os nossos censos também têm a ver com essa construção cultural, política que o Brasil tem. Por isso é uma briga e até entendimento, né? De o que é ser pardo no país, o que o IBGE, o Estatuto da Igualdade Racial determina que significa ser pardo. E o que mas assim, é um ser pardo que a gente precisa desse letramento racial para entender que esse pardo ele tem um contexto também, né? Tem esse contexto ali que por muito tempo foi usado para descaracterizar uma pessoa negra, né? Para ela dizer que ela é morena, que ela é branca, que ela é sei lá o quê, menos preta. E aí tem um instrumento que foi fruto de luta também dos movimentos negros, né? Que foi uma vitória dos anos 2000 também, que é a Lei 10.639, né? Que é justamente para contribuir com esse letramento racial, e aí desde a infância, né? Por meio da educação nas escolas. Para quem não conhece, a Lei 10.639 de 2003, ela estabeleceu as diretrizes bases para a educação nacional, obrigando, né, a cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares, não só na educação de base, né, a educação básica, mas também no ensino médio e superior. Agora, se
a lei ela é muito importante, né, para um país como o nosso, que a maioria da população aqui, como a gente colocou, é uma população negra. Nós temos a cidade mais negra do Brasil, que é em Salvador, fora do continente africano, né? A gente tem essa ligação com o continente africano, muito mais, mas a gente conhece muito pouco desses povos, né? A gente conhece muito pouco porque como é que foi ensinado, né? Como que nós fomos construídos culturalmente. Sempre naquela, o povo que era escravo, até, né, usavam, né? Era aquelas mesmas figuras de sempre, sim, da pessoa no pelourinho, né, sendo chicoteada, era só coisas que realmente ali levavam a uma subalternidade, né, da população negra. Por isso que a gente fala de uma reeducação para as relações étnico-raciais. Por que é uma reeducação? É uma educação, na verdade, né, para as relações étnico-raciais. É justamente para a gente poder compreender que a cultura negra ela não tá só nisso. Não é isso, na verdade, né? O que a gente conhece dos povos banto? O que a gente conhece, sabe, do samba, toda a contribuição musical, cultural que a gente tem no nosso país tem muito a ver com a população negra, né? Até a questão do afeto, né? Nossas conexões, como a gente se comporta. Todo mundo fala, o Brasil é um país que você tem aquele contato, que aí quando o pessoal vai para fora, nossa, o pessoal lá fora é meio frio, mas isso também tem muito a ver, o brasileiro ele tem muito a ver com a questão da cultura negra, né? Essa política da comunidade, sabe, da solidariedade. Então tem a ver também, né, como os povos africanos também se construíram e trouxeram essas questões também pra gente. E aí ninguém fala disso, né? A gente não conhece a história do nosso povo. E como a gente teve que se reorganizar aqui também, porque sim, pessoas de diferentes partes do continente, imagina, aqui sem família, sim, né? Todo sim, mundo passou ali pela árvore do esquecimento. E aí a gente tinha que manter essas conexões, né? E aí foi virando esse grande caldo cultural e também de conexão de família mesmo, né? E é importante o que você sinalizou, porque todo mundo acha que pessoa preta é tudo igual, né? Não, a gente tem uma diversidade, por isso é diversidade, né? Pluralidade, nós somos diversos, nós somos diferentes. Por isso, até a política de cotas que foi reformulada agora, de incluir a população quilombola. Eu sou uma mulher negra, né? Eu acessei ações afirmativas, a política de cotas na pós-graduação, no doutorado. Né? Eu passei no doutorado nas 2 vagas lá das 15, das 2 vagas da política de cotas eu passei, mas eu não sou uma mulher quilombola. E aí a gente tem uma outra população, tem população remanescente de quilombo. Enfim, existe uma diversidade, né? Nós não somos iguais. Essa ilusão de dizer que nós somos iguais, ela não ajuda muito, né? Existe essa diversidade, que é essa diversidade que o currículo que obriga, né, a conhecer a história afro-brasileira, africana, que a gente deveria debater isso no país, até porque nossa educação ela é muito eurocêntrica. Quais são os conhecimentos que a gente tem acesso? A partir de que teóricos nós temos acesso? Né? O que é ciência? A Grada Quilombo até coloca, né? O que é o conhecimento até científico? Isso, a gente citou vários autores e autoras aqui, sim, negros, e assim, não só brasileiros, mas como afrodiaspóricos. Mas assim, a gente não teve acesso a isso na escola, já sim, foi na pós-graduação ou outros cursos que a gente pagou para ter acesso. Lu, tu não sabes como eu fiquei... Eu tive oportunidade de fazer uma disciplina de intercâmbio em Cuiabá, numa turma que a maioria das pessoas eram negras na pós-graduação. Primeira vez que isso aconteceu na minha vida, mas porque era um curso que era voltado para movimentos sociais, relações étnico-raciais, né? Eu fui para estudar isso, né, em Cuiabá. Quando eu encontrei, né, lá essa possibilidade de conversar com meus pares, porque uma coisa é você estudar sozinho, outra coisa é você estudar com outras pessoas que também debatem aquele tema, que tem entendimento, não é porque eu sou uma pesquisadora negra que necessariamente eu só saiba falar disso, né? Tanto que você viu aí, o meu mestrado é na área ambiental,
né? Então me chame também para fazer uma entrevista sobre a questão ambiental, que estamos aqui. Mas quando eu encontrei essa base, né, com essas pessoas, eu fui estudar feminismo negro. Nunca na minha vida eu pensei em estudar isso dentro da universidade. Mulherismo, né, perspectivas africanistas, africanas, decoloniais. Porque qual é o conhecimento que a gente tem acesso? Eurocêntrico. Eurocêntrico. Algumas universidades estão um pouquinho mais avançadas, porque depende muito de como os movimentos políticos organizados daquela cidade também está. Por exemplo, se você for em Cuiabá, você percebe que há uma intelectualidade negra muito presente, assim, nos espaços, tanto da universidade quanto fora, sabe? Em locais, assim, que você não percebe comparando com Manaus, entende? E aí tu vai ver, lógico que existe ali o racismo, como em qualquer outra sociedade, mas você identifica que na universidade existe um avanço, né? Lá tem um coletivo negro que já tem mais de 10 anos. Se a gente for trazer aqui para a nossa realidade da Universidade Federal... Mais recentes, não, nem existe, assim, recentes que eu digo porque são pulverizados. Tem lá no curso de antropologia, tem alguns colegiados, né, alguns movimentos, mas o movimento negro da cidade, ele é muito mais fora do que dentro hoje. Mas a gente vê que isso tem modificado, a gente vê alguns cursos ali, né, que tem estudantes, enfim. E aí os NEABs também, né, que são os núcleos. Inclusive, Pri, eu vou pedir licença, a gente dá mais um intervalo e na volta a gente fala sobre essa questão dos NEABs, né, que é muito importante e pouco conhecidos fora dos muros da universidade. Sim. Né? Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário de diversidade. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cenário de Diversidade de hoje. E antes de retomar a minha conversa com a Priscila Carvalho, eu queria te convidar para acessar as redes sociais aqui da revista Cenário, para você ter acesso aos programas anteriores e também a todo o material que é produzido pela nossa equipe de jornalismo. Priscila, a gente terminou o bloco passado falando da questão, a importância, né, dos NEABs. Queria que você explicasse para quem está em casa o que é isso, né, e como é que ele funciona nas universidades. Os NEABs são núcleos de estudos afro-brasileiros, né? Ou hoje, por exemplo, depende de como a universidade tem implementado. Se a gente for assim, pensar na nossa realidade, que é da Universidade Federal, o NEAB ele funciona junto com NEABIM, né, que é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, os NEABs, ele é esse espaço de compromisso para pesquisa, estudo, criação mesmo de conteúdo. Enfim, é um espaço voltado para estudar, né, questão cultura negra, indígena, enfim, fomentar esse tipo de pesquisa, né, pessoas que queiram trabalhar com esse tema. Me fala uma coisa, como é que foi, então, essa implementação da política de cotas na UFAM? Como é que isso se deu? Você só quer saber da minha tese, né? Então, mas pode resumir, aquela eu deixo. Para quem não sabe, eu virei doutora recentemente, né? Defendi uma tese agora em agosto e eu falo sobre a minha tese política de cotas na Universidade Federal do Amazonas. Então eu faço um estudo das cotas na UFAM. Na UFAM, por exemplo, as nossas cotas elas foram implementadas aí entre o ano de 2012 e 2013, implementadas de fato em 2013, né? Porque a lei ela obrigou ali a partir do ano de 2012. E aí as universidades elas tiveram um tempo, as universidades federais elas tiveram um tempo ali para conduzir, né, esse processo. Então a UFAM ela trabalha com política de cotas, essa política de cotas aqui desde 2013, mas
como eu falei para vocês, né? A gente tem outras ações afirmativas que já funcionavam. E aí eu trago na minha tese, né? A educação indígena, né? A Universidade Federal do Amazonas, já que a gente tem o estado que tem a maior população indígena do Brasil, né? E a cidade que também tem a maior população indígena, que é São Gabriel da Cachoeira, nada mais justo que a gente tivesse, quanto universidade, políticas voltadas para os povos indígenas. E aí a Universidade do Amazonas, por exemplo, também trabalha, tanto a estadual quanto a federal já trabalhava com ações afirmativas voltadas para esses povos. Então, existe dentro desse processo, nunca ele vai ser linear, né? A política de cotas vigora a partir de 2013, mas aí a gente vê ações de alguns cursos que trabalham com ações afirmativas voltadas, sei lá, para os povos indígenas, entende? Então, que também é um grupo que é beneficiado aí com a política de cotas atualmente. Então, é preciso a gente compreender dessa forma. E, assim, como é que é o perfil desses cotistas? Então, eu não estudei o perfil, até porque, não que eu não tentei, né? Eu até tentei fazer um estudo do perfil. Mas a gente ainda tem umas dificuldades. Quando eu fiz o meu estudo, a minha pesquisa, eu fiz ali no período da pandemia, né? Ter um acesso a esses documentos. A política de cotas na UFAM ainda está tão nesse processo de implementação que, embora a gente saiba que exista, uma coisa é existir política, outra coisa é ver se ela está sendo acompanhada, monitorada, avaliada, repensada, recriada. E aí, o perfil eu não estudei, mas uma coisa que eu posso te trazer aqui, né, porque eu não estudei o perfil, que a nossa política ela também não tenha as questões polêmicas, né? Ali a gente sempre... inclusive, eu pensei em fazer a tese muito por conta do Twitter, tu acreditas? Eu tive... As polêmicas, né, do Twitter me levaram a pensar... A rede mais histórica. Me levaram a pensar em criar... Bora estudar política de cotas aqui? Mas eu não estudei o perfil. Então, tem estudos em andamento, tem uma colega do doutorado, que é a Macineuza, ela está fazendo uma investigação também. Mas assim, olha como é uma coisa nova. A política de cotas é 2013. Eu estou num programa que é o programa mais... Eu fiz a minha pós-graduação, meu doutorado no PPGE, que tem um pouquinho mais de 30 anos, que é o primeiro programa de pós-graduação em educação do Norte. Minha pesquisa é a primeira, que fala ali mais diretamente sobre a população negra ou sobre a política de cotas, né? Primeira ali a nível de tese. Então é alguma coisa muito recente, né? E tem a ver muito com o nosso apagamento histórico. Aí, antes da gente pegar essa questão do apagamento histórico, como é que existe uma política de permanência? Sim. Toda instituição federal, né, universidades federais, aí já entra também para outra área que eu trabalho, né, que eu sou assistente social de um instituto federal. É lógico que as instituições, elas têm as suas políticas de maneira diferenciada. E aí é a assistência estudantil, né, que você está falando da política de permanência. Dentro da minha tese, eu trago um pouquinho de como funciona a política de assistência estudantil, que é essa política de permanência, né? E aí, na Universidade Federal do Amazonas, por exemplo, existe... O que é essa assistência estudantil? Ali, o RU, né? Aquela transferência, às vezes, em determinadas universidades ou instituições, existe uma transferência monetária direta, né? Bolsa, auxílio pedagógico, auxílio creche... Esses auxílios que a gente conhece ali são essa assistência estudantil, né? Que isso é a partir dessa política de permanência. Na Universidade Federal do Amazonas, dos meus resultados, eu até coloco, né, que ainda não existe uma assistência estudantil voltada, por exemplo, conectada diretamente com a política de cotas. Essa que era a minha dúvida. Uma coisa é existir a entrada, né, de pessoas pretas, pardas e indígenas, que teoricamente ali já são
pessoas que entram nessa ideia de que são mais vulneráveis economicamente falando, já que existe ali o critério socioeconômico, né? Outra questão é se a assistência estudantil está sendo oferecida diretamente para essas pessoas. E aí, a UFAM ela ainda está nesse processo de reorganizar a assistência estudantil para atender esses alunos. Mas até então não existia. O aluno cotista ele tem que concorrer com esse universo, com o universo de todos os outros alunos para poder concorrer à política de assistência estudantil. Entende? Não existe algo específico voltado para esses alunos cotistas. E um dos meus resultados, inclusive, é esse, né? Como é que você vai trabalhar o ingresso, mas não trabalha a permanência, né? Sim. E aí existe uma disparidade muito grande dos alunos que ingressam a partir da política de cotas, embora eu não tenha especificado o perfil, mas eu consigo ter esses dados, dos alunos que ingressam pelas políticas de cotas e os alunos que concluem. E quais são os números, mais ou menos? São vários gráficos, eu realmente não tenho eles assim para te colocar, mas existe sim uma assimetria. Entendi. Você acabou puxando aí a questão dessa invisibilidade da presença negra aqui no estado, que é muito grande e que aí vai acabar tendo como uma das consequências o que a gente estava falando no bloco anterior, dessa dificuldade de letramento racial também, que aí acaba indo na questão das comissões de heteroidentificação, né? Que também é outro grande problema, polêmico. Tem a questão aí das fraudes, né? Queria que tu comentasse um pouquinho essa situação, que é espinhosa, eu sei. Ela só coloca um mundo para eu comentar, né? Então, mas tudo bem, Lu. Eu vou tentar ser sucinta, né, nesse sentido. Mas aí quando eu falo da invisibilização da população negra, aí tem a ver também com um dos meus resultados. Por exemplo, quando eu vou estudar o PDI, né, o PDI da UFAM, ou outros documentos institucionais da universidade. Perdão, Pri, o que é o PDI? É o Plano de Desenvolvimento Institucional. Quando a gente vai estudar toda universidade, instituição tem os seus documentos macros, né, que lá colocam ali como funcionam essas políticas, para quem são voltadas, vai falar do perfil da instituição. E lá, quando eu vou fazer uma investigação documental e quando eu entro lá e vejo que está falando numa educação plural, diversa, interdisciplinar, cita os povos indígenas, mas aí em nenhum momento fala da população negra. Então, quando aquele documento institucional, que é um documento institucional, né, de uma universidade centenária, nem cita que existe população negra, né, como se nós não existíssemos no Amazonas. Eu sou uma mulher negra do interior do Amazonas e como outros colegas e outras pessoas negras que existem nesse estado. E aí, quando eu falo dessa invisibilização, né, tem um livro da professora Patrícia Mello, que ela fala, né, da invisibilização da população negra no Amazonas. A professora Leti Anchieta também traz um pouco disso no seu artigo, nos seus dados. E é como se a população negra não existisse no estado do Amazonas. E isso é uma falácia, né? A gente não consegue, às vezes, nem conectar os aspectos culturais do boi, sim, né, que veio das tradições maranhenses, nordestinas, o tambor, os elementos, né, do boi mesmo. A gente não consegue nem entender que aquele festival tem uma contribuição muito forte da cultura africana, afro-brasileira, né, nordestina. Não consegue conectar. Então, quando eu falo dessa invisibilização no Estado, é isso que eu... A gente tem mania de dizer, meu avô era cearense. Né? E, na verdade, o cearense quer dizer que, na verdade, era a população negra que veio de lá para trabalhar aqui na época da borracha. Né? A professora Patrícia que me chamou a atenção uma vez sobre isso. E é verdade. Né? Se a gente parar para pensar, é isso mesmo. Tem um grande compositor, né, que é o Chico da Silva, que além de compositor de toadas de boi, né, ele também ele é sambista, né? Ele fala que o norte é filho do nordeste, nós somos filhos do nordeste. Qual foi essa população nordestina que veio para cá?
né? E aí teve a época, né, a época da borracha. O território amazônida também era um território não só de fugas, como de resistência, sobretudo de resistência, né? A gente não fala que existe quilombos no Amazonas. A gente tem vários quilombos que estão aí sendo evidenciados, né? Porque eles existiram. E tem um processo que as pessoas, às vezes, elas nem conseguem ainda se dar conta de que elas estão ali num quilombo, que elas são remanescentes quilombolas, né? Uma vez eu estava conversando isso com uma colega jornalista, que ela viaja muito pelo estado e ela percebe, né? Às vezes, é um mucambo, não sei de onde, as pessoas não se conectaram ainda, que aquilo ali é um quilombo. Porque a ideia da negação, ela é muito forte, né? Essa questão eurocêntrica, ela consumiu nossos corpos, né? Nossos corações e cabeças de uma maneira que a gente nega a nossa identidade. A gente está aqui em Manaus, que tem o segundo quilombo urbano do Brasil. A gente não fala de quem... o quilombo da Praça 14. Sabe? Eu vou aí, às vezes, conversar. Não sabia que em Manaus tem quilombo no Amazonas. Tem, gente. Né? Nosso território amazônico é cheio de quilombos. Tem Taquatiara, tem ali no Purus, tem em Novo Airão, Barreirinha. Enfim, a professora Alete, toda vez que eu vou para a palestra dela, né, eu me recordo. Ela até associa com os estudos do professor Alfredo Wagner, né, que fala também dos bairros de Manaus que foram formados inicialmente pela população negra, né? Morro da Liberdade, Nossa Senhora das Graças, Japim, ela citava, acho que até Cidade Nova, se eu não me engano, Praça 14. Praça 14, lógico. Mas bairros que Zona foram... Leste, né? A ZL, né? Nossa ZL. Enfim, a gente não cita, né? A gente nem sabe disso. A gente nem sabe que aqui tem terreiros, que aqui tem samba, aqui tem... A cultura negra, ela é presente na nossa cultura. O tambor é isso, gente. E essa negação, essa invisibilização, ela tem muito a ver com esse processo de embranquecimento, né? De colonização, né? Dos nossos corpos, mentes e corações. O amazônida, ele se nega muito, né? Isso quando a gente assiste o festival, né? Quando a gente até vai falar sobre o festival, a gente vê que ele foi ressignificado a partir ali de elementos com os povos, conectado com os povos indígenas, e quando traz a população negra, traz de uma maneira pejorativa, né? De uma maneira assim, às vezes ainda não, né, a partir de um olhar de letramento racial, infelizmente. As conexões que a gente ainda tem ainda estão dessa forma. Então é isso que eu falo, né? Quanto à questão da invisibilização da população negra aqui. Então nós, pessoas pretas, existimos no território amazônida, afro-amazônida. E aí, a questão da comissão de afro-identificação, como é que ela surge na universidade? Aqui na nossa federal, no caso. Ela é muito recente, né? 2020, 2021. A comissão de heteroidentificação, ela começa a ser formulada, mas de uma maneira muito recente. Para quem nos... Acho que as pessoas sabem, né? O que é comissão de heteroidentificação é aquela que o candidato que se autodeclara preto, pardo, indígena, ele tem que passar por essa comissão. E aí a comissão, ela foi formulada na UFAM justamente por conta das denúncias, né? Pessoas que não são negras usavam essas cotas para entrar nessa reserva de vagas. E aí existem a Lívia Santana, ela fala, né, da afroconveniência, afro-oportunismo, né? E aí também tem a ver, por exemplo, com universidades que estão mais avançadas ou não com o debate, por exemplo, é o que eu quero dizer. A UFAM, ela não tem nenhum documento institucional, um vídeo, uma resolução, que ela fale de fato qual é o entendimento delas, o que é população negra e parda, que onde entra mais ali na questão da polêmica são os pardos. Porque essas pessoas podem ser pardos com pele clara, pessoas pardas com pele escura. O que é ser pardo no Brasil?
o que é ser pardo no Amazonas. Então a Comissão de Heteroidentificação, ela veio com o intuito de combater, enfrentar mesmo essas fraudes. Para fazer valer de fato, né? A política afirmativa tal qual ela foi pensada para esses grupos, né, minorizados, como a gente falou no início. E esse que é o problema, né? Pensar a questão do pardo no Amazonas. Hoje no Amazonas a gente tem um movimento que reivindica o pardo, por exemplo, né, que é a nação pardo mestiço. E ele faz o uso do pardo, mas não para identificar com a população negra ou indígena, mas como se fosse deslocada dessas duas categorias. Exatamente. Nós somos filhos da miscigenação, nós somos pardos, caboclos, brasileiros e amazônidas, mas como se os direitos civis e políticos da população negra, a categoria pardo não pertencesse, né? Então esse que é o problema, né? Do esvaziamento do conceito do que é ser pardo, né? E do que é ser negro também na Amazônia. A gente tem um problemão. A gente tem movimentos políticos que reivindicam também o uso do pardo. E esses que se colocaram contra as cotas, né? Não só na UFAM, como em outras universidades. Esse movimento, por exemplo, ele conseguiu uma legislação municipal, né? Que é estadual. Estadual. Não, municipal em Altazes, em outros municípios. E também tem uma legislação estadual, né? Que reconhece eles como povos tradicionais. E que é outra polêmica, porque os antropólogos dizem que isso não existe. Sim, e que comemora o Dia do Mestiço também. Sim. Então, olha que problema que a gente tá aí quando a gente vai falar da questão racial na Amazônia, os debates, né, as lutas, né, entre o que é ser negro, o que é ser pardo, o que a universidade reconhece como tal, como a Comissão de Heteroidentificação deve atuar. É um problemão. A gente não, hoje em dia a gente não estuda a história do Amazonas, a gente não estuda a geografia do Amazonas, a gente nem reconhece a população negra do estado. É isso, Mina. Olha, infelizmente o nosso tempo terminou. Assim, eu queria te agradecer muito, né, por essa aula que você acabou dando aqui. E realmente a gente está aí começando o Novembro Negro, né? Então, essas pautas é a nossa oportunidade, já que as pessoas se voltam mais para a questão da negritude em novembro, da gente poder também debater e demonstrar, né, essas deficiências que a gente ainda tem. Mas é isso, muito obrigada, viu, Pri? E obrigada também a você que nos acompanhou. Fica o convite já para a próxima quarta-feira para mais Cenário Diversidade. Até lá!